Muito boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Catarina, pela tua apresentação. Queria cumprimentar os meus companheiros de painel e sentir-me, como dizia a Helena André de hoje de manhã, perante tais oradores, que é que eu posso vir trazer hoje de novo e tentar responder a esta pergunta desafiante que a Catarina nos traz, que não tem a ver apenas com aquilo que é, este é o desafio de receber uma resposta, uma pergunta, agora em que vou começar a minha intervenção, sem preparação. Isto é, receber assim é um desafio. Mas quando a preparação que a escola, aquilo que é a responsabilidade dos sistemas educativos e de formação dos nossos países, não são, a esses objetivos, não são estranhas as responsabilidades dos sindicatos. E termos todos a consciência de que os desafios que se põem hoje aos sistemas de educação e formação, nos nossos países e na Europa, são desafios que também têm de ser assumidos sindicalmente. Os sindicatos não podem estar a olhar para um mundo sem ter em linha de conta as mudanças que nele se registram. Aliás, nós, sindicatos europeus da educação, vamos ter, durante este mês de novembro, no final do mês de novembro, vamos ter uma Assembleia Geral, uma conferência especial dos sindicatos europeus da educação, precisamente sobre esta questão, que é a de como é que os sindicatos da educação vão intervir relativamente àquilo que são as mudanças que se estão a operar. Quais são as novas responsabilidades sindicais perante este mundo em mudança? Porque nós fomos confrontados hoje de manhã com um conjunto de aspectos que, sendo da história da construção europeia, em todas as intervenções houve recados para a ação que temos agora que fazer para o futuro. E nós não podemos cair no erro de imaginar que hoje nos compete apenas repetir e reproduzir aquilo que foram táticas e ações do passado. Porque o contexto é diferente. A realidade em que nos movemos é diferente. E, por isso exige também das organizações sindicais a consciência do que é que está a mudar e em que medida é que a sua ação, tendo em linha de conta essas mudanças, também ela se diversifica. Mas eu estou a avançar demais sem a primeira palavra óbvia de saudação neste aniversário da UGT e congratular-me como agente da UGT, congratular-me a mim também e a nós todos pela celebração dos 40 anos da UGT. Não estive na sua gênese, mas estou no seu percurso e queremos todos deixar caminho para que outros connosco iniciem, e aqui está o desafio, para que outros connosco iniciem esta grande jornada que é um sindicalismo de proposta e de ação. Porque temos, como foi aqui dito também pela Helena André, de manhã na sua intervenção, o crescimento do recrutamento é essencial, tendo em linha de conta que não nos podemos cingir àquilo que é o recrutamento dos quadros tradicionais, daquilo que é o nosso espaço normal, a que estávamos habituados de intervenção. Nós temos de ter em linha de conta o que são as novas realidades do trabalho, da organização do trabalho e recrutar aí. Os sindicatos são muito importantes, são fundamentais, mas não haverá sindicatos se não tiverem aderentes. E a nossa preocupação de crescimento, do recrutamento, do crescimento da adesão é fundamental. Eu acho que este desafio que já nos foi lançado hoje de manhã é um desafio para que nós temos de olhar já sem reservas. E dizer que a consciência dos novos públicos, dos novos tipos de atividade, das novas formas como se faz, como se trabalha, tem de ser uma responsabilidade sindical para todos nós. A UGT o percurso de crescimento da UGT tem sido feito ao lado da construção europeia,
pela Europa social, por aquilo que são os desígnios da Europa social. Estes cartazes que ali estão e que estão nas vossas pastas são alguns dos marcos daquilo que foram iniciativas que marcaram um percurso sobre o qual nunca houve dúvidas de adesão aos princípios de uma Europa social. Ainda este ano, o Secretariado Nacional da UGT, em Oliveira do Hospital, no dia 21 de fevereiro, aprovou por unanimidade uma resolução onde dizia que sempre acreditamos e continuamos a acreditar que o projeto europeu é algo que nos une e que é um projeto de progresso social e de solidariedade. O reavivar destas duas mensagens essenciais de que a construção europeia se faz no sublinhado das dimensões da progressão, do progresso social e da solidariedade é a assunção, em 2018, de objetivos essenciais que não podem ser perdidos. Mas também essa resolução do Secretariado Nacional, na sequência do debate que se realizou, dizia que a Europa terá de fazer escolhas e o caminho deverá ser o da construção de um espaço onde a dimensão social deve assumir um real protagonismo, em que a convergência e a coesão social e territorial sejam uma realidade e em que os cidadãos se revejam. E este sublinhado que eu trago aqui parece-me que é fundamental neste momento e no debate que temos de fazer em relação ao futuro. Porque não podemos ignorar que o discurso que quer dominar é um discurso que sublinha como estão distantes os cidadãos daquilo que são os objetivos da União Europeia, querendo-se até fazer crer que a União Europeia é em si um obstáculo às pessoas. Quer-se passar a mensagem de que a União Europeia, e sublinham-se aí os aspectos da burocracia, dos regulamentos excessivos, da distância com que as pessoas sentem os efeitos da União Europeia, quer-se sublinhar esse aspecto para dizer que vamos olhar para nós e vai-se começar, tentando que se sublinhe aquilo que é uma distinção entre o que nos interessa, que é o nacional, e aquilo que não nos interessa, que é o que fica para lá e que é a União Europeia. Mas, por muito incoerente que possa parecer, eu não posso deixar de dizer também que é no momento em que a União Europeia mais textos produziu, em que temos um documento essencial que define o pilar europeu dos direitos sociais, em que se tem tanto investido naquilo que é a determinação dos valores sociais europeus. É nesta altura, contradizendo o que poderia ser o percurso normal, que as pessoas se sentem, como também já aqui foi dito, as pessoas se sentem mais inseguras. Porque é que neste contexto isto acontece? Estamos perante uma enorme e complexa teia de problemas que provocam e estimulam a nossa capacidade de reação em nome dos valores fundamentais que defendemos e, particularmente, das pessoas que constituem esta Europa. O que temos de fazer é ultrapassar estes medos, estes receios, acabando com, no caso português, de algum sentimento nascente noutros países com dimensão muito mais forte, da xenofobia, do autoritarismo, que diminuem e anulam os valores democráticos. O que originariamente nos conduziu a esta situação foi a captura do social pela economia.
Não está em causa que nós não tenhamos de ter em todos os países preocupações de razoabilidade, de cuidado na gestão dos bens públicos, mas tem de haver preocupação com as pessoas e as pessoas têm que sentir essas preocupações. O que não se pode aceitar é que, a partir de certo momento, se fechem os olhos à realidade social e que se adotem cegamente mecanismos de uma designada boa gestão orçamental sem garantir o benefício das pessoas. O desafio concreto que é aqui apresentado vai no sentido de determinar a capacidade dos sindicatos para contribuírem para a construção europeia. O que é que os sindicatos têm a ver com isso? Este é um dos fatores que também contribui para a falta de solidez, porque não temos sentido que da parte dos sindicatos tenha havido, caso a caso, em algumas circunstâncias, a identificação daquilo que tem de ser o seu contributo essencial para a proximidade do que são das pessoas da construção europeia. Deixamos crescer excessivamente esta distância entre o que é o ideal europeu e a vida de cada um em particular. Estamos perante um equívoco que consiste na crescente distância das pessoas em relação aos efeitos positivos da União Europeia. Não se faz suficientemente a pedagogia dos ganhos que obtemos por termos a União Europeia, por estarmos na União Europeia. Passa mais facilmente a desilusão sobre os regulamentos de tudo e para tudo. Passa mais facilmente o discurso do desencanto. A verdade é que, na sequência da crise financeira que se abateu sobre o mundo em 2008, tivemos uma crise económica que teve impactos fortes, mas diferenciados por todo o mundo. Em alguns casos, como foi em Portugal, a intervenção teve um impacto social extremamente forte e negativo. À crise financeira e à crise económica sucedeu-se a crise social em que ainda estamos. Ora, neste contexto, os sindicatos devem fazer a difusão o mais ampla possível dos conteúdos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e dos demais documentos que definem e dão consistência e substância à dimensão social da União Europeia. Os sindicatos têm de investir na formação dos seus quadros, ativistas e associados, para a sua preparação em relação a um discurso que ponha em causa a União Europeia e as suas instituições. Os sindicatos têm de combater por maior proximidade dos políticos e das políticas em relação às pessoas. A existência de espaços de intervenção e de aproximação em valor em relação às decisões é um fator de crescimento, de fortalecimento e de aprofundamento da democracia. Não podemos esquecer que entre os países mais desenvolvidos estão aqueles em que o diálogo social é mais forte. É fundamental a adaptação das estruturas sindicais à evolução do mundo do trabalho, tendo em linha de conta a diminuição dos recursos, a erosão da representatividade nos lugares de trabalho e a deterioração da sua legitimidade institucional e social, que tantas vezes é promovida por tantos agentes. Nós, hoje em dia, vemos nascerem movimentos e dar-se a estes movimentos e estas ações que utilizam as novas tecnologias como instrumento de intervenção social, como se fossem capazes de substituir aquilo que é a ação dos sindicatos. E há quem aposte mais em dar valor a estes modelos de intervenção social em prejuízo daquilo que é a intervenção dos sindicatos. Não podemos ignorar que vivemos um clima de mudanças profundas nas nossas sociedades, em consequência de um programa político que tem por objetivo a desregulamentação e a fragmentação dos trabalhadores e das nossas sociedades. A evolução das estruturas do mercado de trabalho, a expansão das forças não regulamentadas do mercado, os discursos que vão no sentido da participação direta dos atores privados, põem em causa as formas tradicionais da solidariedade e da redistribuição de recursos,
valorizando o individualismo e a ambição pessoal em prejuízo da ação coletiva e das aspirações pessoais. Há novos direitos sociais que temos de relevar e sobre os quais temos de trabalhar. O futuro continuará a ser feito, continuará a ser constituído e será construído pelas pessoas e não pela tecnologia. A Europa que protege, de que fala o Presidente Juncker, não pode basear-se apenas nas questões da segurança, da defesa e do controle de fronteiras. A Europa precisa de justiça social e, se os partidos democráticos não puderem garantir isso, os eleitores provavelmente vão ter de escolher outros lugares. É preciso investir no princípio do valor acrescentado europeu, ao permitir obter resultados superiores aos de cada orçamento nacional, o que tem de se traduzir em programas de investimento de médio e longo prazo para o desenvolvimento económico, social e ambiental, em emprego, na proteção das regiões mais desfavorecidas e dos grupos sociais mais vulneráveis, nas respostas flexíveis e atempadas aos choques assimétricos e às crises imprevistas. Nas vésperas da realização das eleições europeias, nós não podemos fazer crescer o temor, nós não podemos fazer crescer o medo, nós temos de ter respostas concretas. Também já foi dito aqui. Respostas concretas nas quais as pessoas se revejam. E não podemos calar-nos relativamente àquilo que forem quaisquer tentativas de aproximação de tendências xenófobas, racistas e de toda a ordem que a este nível se levantam. Os poetas já estiveram aqui, eu trago mais um. Um que disse assim: um dia vieram e levaram o meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram um outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram o meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e levaram-me. Já não havia mais ninguém para reclamar. É preciso mais e melhor Europa, ultrapassando a fase de falta de visão estratégica e de futuro e da capacidade de responder à crise económica e financeira com respostas sociais. Muito obrigado.